3 ou 4 dias, desde 2020, está em contato com seus estudantes. E a rede pública, por dificuldades muito próprias dela, começa esse ano a essa tentativa. E por que que isso acontece? Né? Uma chamada de reflexão muito importante nesse momento, de fato. E eu preparei um material para vocês, mas antes de tudo, eu gostaria de fazer minha audiodescrição. Eu não sei se na comunidade de vocês existe alguma questão de acessibilidade, mas eu sou morena, estatura mediana, cabelos castanhos com mechas louras, porque quando a gente faz 53 anos, a gente começa a ficar loura, né? Não fica com cabelo branco, mas loura a gente fica. Então, cabelo castanho com mechas louras, tenho muito dente, meu sorriso é largo sempre, então é sempre muito dente, uso óculos grandes, sempre, e sou extremamente entusiasmada por educação, extremamente apaixonada por educação. Vou abrir minha tela de apresentação agora. Vocês não pentearam cabelo, está todo mundo de tela fechada, eu vou admitir que está todo mundo. Ah, tem gente que abriu logo para não dizer que não tinha penteado cabelo. Não foi, não? Cabelo penteadinho. Deixa eu botar aqui. Vocês me digam quando ela aparecer aí, certo? Diane também apareceu logo, para dizer que está de cabelo penteado. Vocês me avisam. Me avise com áudio, com áudio, porque eu perco a visão de vocês aqui. Graziela, que está aí presente, minha companheira, que de tarde estará com vocês, tentou aqui rapidinho me mostrar como é tela lado a lado, mas prefiro não ousar nessa hora. Quando chegar aí, alguém me diz, tá, Jaqueline? Já está ok. Pronto, estamos vendo aqui. Já apareceu. Pronto. Então, eu fugi completamente do slide, do template que a editora FTD, que foi quem me trouxe aqui hoje, me deu. Porque eu fiquei tão entusiasmada com a temática, refletindo sobre as novas configurações na perspectiva do direito à educação. Isso é muito sério. Nós estamos vivendo um momento de confrontamento com uma realidade em que a gente precisa pensar muito de que forma suprir essa condição. E aí, nessa tela inicial, vocês veem as crianças brincando de bola, no momento em que a gente não estabelece a interação com a escola. Em outra imagem, vocês veem a família tendo que lidar com a educação, com o ensino em casa, né? Em que condições, isso é uma pergunta, em que condições isso acontece, né? Esse suporte ao estudante, suporte dado muitas vezes por uma família que não é nem alfabetizada, que não tem nenhuma prática nessa questão, o desconforto do professor também, que de uma hora para outra precisou reinventar a sua prática, uma escola que se manteve durante séculos, né, num formato 2.0 de quadro, de giz, de aula expositiva, e passou a ser uma escola nas mãos dos alunos e nas mãos dos professores, por intermédio ou de computador ou de celular, e o aluno, o estudante também, que precisou se acostumar com um apoio que antes era irrestrito do seu professor e passa a ser com horários limitados e numa interação limitada também. E que tipo de situação isso gera para esse aluno e essa imagem dessa criança angustiada, porque nós estamos falando de crianças que precisam de convívio, e segundo o professor Antônio Novo, bem lá no início da pandemia, na abertura da jornada pedagógica da Secretaria Estadual de Educação, uma das coisas que ele chamou a atenção e que me marcou profundamente foi que nós não poderíamos
cessar o fluxo pedagógico para essas crianças, que isso poderia significar uma evasão e uma saída desse fluxo de aprendizagem que, às vezes, não teria retorno. Isso me tocou tanto e absurdamente, que eu falo todos os dias, que seja por não sei se aí, em Varzedo tem isso, aquelas cadernetinhas, eu tenho 53 anos, eu sou da época da cadernetinha, que seja pelo papelzinho da cadernetinha, mas que a gente, na escola, consiga não interromper essa ligação, esse elo que nos une ao estudante, que às vezes é a única conexão que ele tem com o mundo letrado, com o mundo na sua formalidade. Eu tinha tentado baixar um vídeo que não consegui para trazer para vocês, mas eu posso falar sobre esse vídeo. E Jaqueline me apresentou como engenheira, gestora escolar, sou membro da Comissão de Referencial Curricular daqui do município de Ilhéus, sou docente de Química e Biologia, terminando meu MBA em Gestão, Liderança e Inovação pela PUC do Rio Grande do Sul, e as coisas mais importantes que me fizeram a profissional que eu sou hoje. Eu sou uma das 5 filhas de 2 professores, meu pai e minha mãe professores, e sou mãe de 3 filhos, que significam a minha educação básica, a minha graduação e a minha pós-graduação em educação, e eu sou muito feliz por isso. Bom, falando sobre direitos que as nossas crianças têm. Lá na Constituição de 88, no artigo 205, a gente já lê: a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, vejam quantas interfaces nesse momento aí, nesse artigo da Constituição, lá em 88, quantas interfaces da escola e do cidadão com o mundo, né? É um direito de todos e é dever do Estado, como ele provê esse direito. E a educação é promovida e incentivada com a colaboração de toda a sociedade, visando o desenvolvimento integral da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E aí vem exatamente o conteúdo do vídeo que eu tentei baixar e não conseguiu, deu erro 3 vezes, e aí já não deu mais tempo. Um vídeo que fala sobre as possibilidades de carreiras profissionais que a gente tem aí para, no máximo, 10, 15 anos, né? Quantas carreiras estarão extintas, quem é esse profissional que o mundo do trabalho requer hoje, quem são essas pessoas que estarão aí no mundo, convivendo e trabalhando. Essas pessoas, daqui a 15 anos, 20 anos, são essas que estão dentro da escola. E o nosso papel é muito mais do que instruir os nossos conteúdos de português, de matemática, de química, de física, de biologia, de ciências, de história e de geografia. Isso é parte da nossa missão. A outra parte da nossa missão tem a ver com fazê-los, os estudantes, se compreenderem parte desse mundo, parte de um mundo que avança velozmente, acelerado, inclusive agora na pandemia, que avança para uma condição em que ele não pode ser excluído. O nosso estudante não pode ser excluído, e parece tão intangível, né, essa condição de essas crianças, por exemplo, de escolas rurais, como é que estarão inseridos num mercado que é 3D, que se configura de uma forma, inteligência artificial, é tanta coisa que tem nesse mundo, como é que essas pessoas estarão colocadas daqui a 15 anos? Essa reflexão vale para hoje. E ainda no título 2 do mesmo do artigo 2º da LDB, aí já, dos princípios e fins da educação nacional, a educação que é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Assim como no artigo 3 também da LDB, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso
e permanência na escola. O que é que esse apelo legal, e eu trouxe 3 partes de documentos legais para que a gente pense aqui. O que é que esse apelo legal nos diz? Que nós não podemos parar. Nós, com toda dificuldade de aparato, com toda dificuldade de equipamento, com toda dificuldade de instrumental, temos o compromisso ético, enquanto educadores que somos, de tentar permanecer em contato com esses estudantes e, por que não dizer, com essas famílias, para apoiá-los, para trazê-los para o fluxo, porque eles precisam disso, porque essas crianças e esses jovens, porque vocês têm até os anos finais do fundamental, precisam estar colocados numa razoável, relativa condição de igualdade com as outras pessoas que são egressas da educação básica do mesmo jeito. E eu não penso que isso é sonho, e até porque se fosse sonho, sonhar é o caminho para a gente alcançar o que parece impossível, né? Sonhar e agir. Então, eu penso muito que todas as vezes que um município ou que uma comunidade de professores ou de gestores diz o quanto difícil é esse momento, eu chamo a reflexão para que é difícil sim, é penoso sim, mas a gente precisa pensar juntos qual o meio de fazer, qual a forma de fazer para que essa criança, esse jovem, que é meu compromisso com a minha atuação profissional, esteja em relativa condição de igualdade quando o egresso for desse sistema, né? E como é que a gente pensa isso? A gente pensa que a gente tem a condição de extrema dificuldade, que está aí ilustrada por essa foto, uma condição de extrema dificuldade, onde, queira Deus não, mas falta às vezes até a comida, e essa condição de acessar por equipamentos tecnológicos as aulas gravadas, ou as aulas ao vivo, ou os documentos que a gente prepara, os apontamentos e as listas de exercício, e os textos que são motivadores de conhecimento. Então, como é que nós, docentes, nós, professores, nós, gestores, nos colocamos nessa função, né, de conseguir lidar com essa disparidade absurda de quem está de um lado e de quem está de outro. Eu tenho certeza que na rede, aí em Varzedo, tem uma série de alunos, e penso que vocês já devem ter feito o diagnóstico de quem é que não tem nenhum acesso a nenhuma forma de internet e de equipamento, e quem é que tem? E aí, gente, estabelecer, trabalhoso, todas as vezes que a gente lida com mais variáveis, né, com mais condições impostas, o trabalho e o planejamento se torna mais trabalhoso, não tenho dúvida disso, mas é a nossa função cobrar da gestão formas, e é a nossa função trabalhar junto com a gestão para conseguir ultrapassar as dificuldades que se colocam como obstáculos, mas não podem ser obstáculos intransponíveis, porque estamos na condição de sermos a única esperança. Nós não podemos trabalhar 2 anos em um, sem oferecer o mínimo, o lastro mínimo, e diagnosticar o tempo todo, e voltar o tempo todo, porque mais do que caminhar para encerrar um ano, né, e atendendo ao que é legal e que é pedido, a gente precisa caminhar para suprir com as aprendizagens essenciais, e aí vai mais um conceito, o que é essencial em termos de aprendizagem para cada série dessa segmentação de educação básica, né? De educação infantil, de fundamental, anos iniciais e finais. O que é essencial para cada etapa dessa? É o que é extremamente essencial que nós temos que garantir. E para cada aprendizagem dessa, um instrumental pode ser escolhido, pode e deve ser escolhido coletivamente, dialogadamente. Vocês devem, e já devem ter feito isso, com certeza, sentar em mesa saudável de debate para perceber de que forma se alcança
cada vez mais estudantes para trazê-los para o centro desse palco, que é o centro de aprendizagem, que é a escola. Então, pensar solidariamente, empaticamente, não lavar as mãos, né, de quem não vai conseguir alcançar. Já tá lá na roça e a gente não chega lá. Precisamos chegar lá, porque é nosso compromisso. E eu trago aí uma imagem que me impacta, esse olhar preto e branco aí acima. Qual é o meu olhar enquanto professor? É de desânimo, de desestímulo? Eu consigo, com o meu olhar de desânimo, desestimular, inclusive, quem está ao nosso redor? Ou eu vou olhar animadamente, estimuladamente para a situação que eu vivo hoje e coloco óculos coloridos, me embelezo toda, porque pode acreditar que eu coloquei perfume para estar aqui hoje com vocês, porque é uma questão de postura. Como é que eu me coloco? Fui escolher essa bata, é uma bata que eu amo, um estampado que eu amo. Arrumei o cabelo ontem, porque aprendi nessa história de pandemia, a gente aprende uma série de coisas. Nunca soube me maquiar, eu sou cega do olho esquerdo, tenho 5% da visão, por isso eu insisto quase sempre em fazer minha descrição, porque como eu, tem outros aí no público. E com que olhar, com que postura eu vou enfrentar esse desafio que está colocado para mim hoje, né? Como é que eu acordo todos os dias na missão de ser o professor referência para meu estudante, que está lá numa condição de pobreza extrema, numa condição de falta de acesso, né? Eu coloco os melhores óculos, eu coloco os meus óculos mais coloridos, eu coloco a minha melhor condição de estar com ele e de aparecer para ele, porque esse é o meu compromisso. Eu não posso ser desestimulante de tal forma que eu contamino até o meu colega, que eu contamino até o estudante e a família do estudante. Eu preciso ser motor, eu preciso ser alavanca, eu preciso ser catapulta para jogar para frente essa difícil missão que a gente tem e que cada rede tem, né? Se Varzedo tem as suas dificuldades, Ilhéus tem outras, a Iraquara tem outras, e por aí vai. Eu trabalho em inúmeras outras redes, em São Paulo, em Minas, em Pernambuco, e sei que cada rede tem sua dificuldade, cada rede tem sua peculiaridade, sua dificuldade de se colocar em contato. Então, diagnóstico é importante. Quais são as dificuldades em Varzedo e de que forma nós podemos trilhar um caminho para conseguir estabelecer essa nossa rota de encontro com o estudante. Então, com que olhar? Eu preciso ser animada, gente. Eu preciso ser feliz com o que eu faço, mesmo no meio dessa tristeza toda. Ontem, provavelmente, vocês ouviram falar com o mediador que trabalhou ontem, que para me gerenciar emocionalmente, eu preciso me colocar numa postura positiva o tempo todo, né? Por mais que eu tenha tido notícias tristes, por mais que eu tenha todos os dias uma condição. Eu vou ler uma coisa que eu vi outro dia e que me impactou bastante. Tomara que eu não tenha apagado. Com fé em Deus, não apaguei, não. Mas se não apaguei, mandei aqui para um amigo. Estava escrito na parede de um campo de concentração na Alemanha. Num campo de concentração onde ficavam crianças. Amanhã eu fico triste. Amanhã. Hoje não. Hoje eu fico alegre. E todos os dias, por mais amargos que sejam, eu digo, amanhã eu fico triste. Hoje não. Então, essa é uma condição que a gente pode aprender e se impor. Amanhã eu fico triste. Hoje não. Hoje eu sou alegre. É a mesma coisa que eu estou dizendo. Que óculos eu coloco para que meu olhar fique mais doce, mais feliz e mais entusiasmado para esse desafio, que é se colocar em contato com o meu estudante, seja onde ele esteja. E aí eu vou lembrar uma fala de Paulo Freire, quando ele diz que o compromisso ético do profissional com a sociedade, principalmente aquele profissional que foi formado nas instituições públicas ou privadas, porque as privadas existem por uma exceção dada pela rede pública, né? Qual é o compromisso? O compromisso é de um exercício dialogado e solidário
num sistema de colaboração e pressupõe a devolutiva, porque se nós fomos formados, o investimento que foi feito na nossa formação profissional deve retornar para a sociedade, e deve retornar de forma entusiasmada. Lá vem eu de novo. Qual é o meu olhar? Entusiasmada, estimulada, feliz, porque eu estou fazendo o que eu escolhi fazer, ser professor. Feliz, eu devolvo à sociedade em forma de trabalho, de ânimo, de estímulo, por mais difícil que seja. E a gente, nós professores, conseguimos fazer, nesse período de pandemia e de crise mundial, o impensável. Eu não tenho dúvida de como nós conseguimos passar por cima desse obstáculo. Nós estamos conseguindo passar por cima de séculos de uma educação formatada tradicionalmente, onde o professor estava à frente, os alunos estavam lá, cada um ocupava um espaço, sem muita interação, não era dialogado, não era colaborativo, e a gente vem vencendo isso aos poucos, e a pandemia colocou no nosso colo, de repente, essa condição de romper com esse modelo, e nos colocar a escola de encontro ao encontro do estudante, de qualquer forma que seja. E cada rede deve pensar na sua forma. Por quê? Porque eu preciso ser aquela referência essencial para o meu estudante, aquela referência inspiradora para o meu estudante, porque nesse momento o que eles precisam é de inspirações positivas. E quando é que eu consigo inspirá-los, né? Quando é que eu consigo motivá-los positivamente? Eles que provavelmente estão vivendo alijados, né? Não pertencendo ao mundo, né? Ao fluxo real. Só beber água, porque eu falo muito alto e muito. Como é que eu me coloco nesse momento? Tem um estudo que foi publicado na Universianet, que fala sobre as características dos professores essenciais e inspiradores. E eu gosto muito. Se não são essas 19 características, vocês podem pegar também as 10 competências dos professores de Perrenot, que, em resumo, fala isso aí. Hoje eu trouxe essa publicação. O professor essencial precisa ter senso de justiça. Se eu tenho senso de justiça, eu sei que é justo fazer o que eu puder para estar com o meu estudante. Eu sou flexível, porque eu sei que preciso flexibilizar para me adaptar a essa condição extremamente adversa que a gente vive. Eu sou essencial e inspirador quando eu sou preocupado com o meu aluno, quando eu estou o tempo todo com ele em mente, pensando em como vencer os obstáculos. Sou extremamente essencial para a gestão e para os meus estudantes e para as famílias, quando eu consigo trabalhar bem em equipe. Porque nesse momento, a colaboração, nesse momento que a gente vive agora, e no momento mundial, é o momento do trabalho em colaboração. Eu preciso trabalhar bem em equipe, eu preciso ser criativo, porque esse momento requer criatividade, ainda mais quando a gente se encontra em condição adversa, uma parte dos alunos não tem nenhum equipamento tecnológico, como é que nós vamos fazer? Eu conheço municípios que estão mandando pela carroça do leite material para os estudantes, né? Então, eu preciso ser criativa, eu preciso pensar em todas as formas, eu preciso ser extremamente dedicado a esse ser humano, que se não dependesse de mim, ele estaria à margem, mais uma vez à margem do que está acontecendo no mundo. Eu preciso ser extremamente determinado, porque é muito difícil fazer isso tudo. Eu preciso me identificar, estabelecer uma relação de empatia com os meus alunos. Eu preciso perdoar tudo o que acontece de negativo de forma fácil. Eu não posso permanecer na angústia, porque não perdoo. Eu preciso ser generoso. Preciso buscar os objetivos que nós traçamos para alcançar esses estudantes. Preciso buscar o tempo todo. Eu preciso ser fonte de inspiração, preciso ser alegre, porque ninguém suporta ninguém triste, ensimesmado o tempo todo. Preciso ser organizado, porque senão eu não dou conta. Não sei se vocês viram, mas eu tenho aqui vários quadros de organização
para dar conta de tudo que precisa ser feito, preciso ser extremamente apaixonado pelo que faço, porque se não for apaixonado, não dou conta. Preciso dizer para os meus gestores que eu estou super afim de fazer tudo, mas eu sou vulnerável. Eu também, em determinados momentos, caio e me levanto, mas o importante é que eu sei e digo, e tenho colegas que colaboram comigo, e na hora que caio, me ajudam a levantar. Eu, por estudo e por aplicação, tenho sempre muitos recursos a meu favor, né? Se não dá assim, eu faço assado. Se não dá assado, eu faço daquela outra forma. Eu preciso reunir esses recursos. A internet está cheia de possibilidades, de recursos para esse momento. Recursos, muitas vezes, baratíssimos, que não requerem, que às vezes só precisa do que a gente tem em casa. E eu preciso ser confiável. Eu não posso ser aquela pessoa que se esconde atrás de uma fumaça, de uma nuvem de fumaça, para me fazer de que estou fazendo tudo, mas não estou fazendo nada. Eu preciso ser aquela pessoa confiável, aquele professor confiável. Essas são 19 características do professor essencial, do educador inspirador. Essas crianças e esses jovens precisam viver e ver no professor, que na maioria das vezes é o único exemplo de integralidade que ele tem. Ele precisa perceber essas características, com todos os nossos erros e acertos, porque isso é a devolutiva que nós damos a eles, de tudo que foi investido na nossa formação profissional. E aí eu volto, que esse exercício, para ser mais leve, precisa ser dialogado e precisa ser solidário. E assim nós vamos conseguindo vencer as nossas dificuldades. Lá na temática que me foi passada, tinha falando sobre a necessidade da gente falar um pouquinho sobre conceitos e diferenças. Eu já vi que de tarde, Grazi, fantástica, vai estar com vocês falando sobre ensino híbrido, e eu trouxe aqui 4 conceitos bem iniciais, só para a gente ficar sabendo do que a gente está falando, porque de todos os pronunciamentos e posicionamentos que eu tenho visto, tem muita coisa equivocada acerca de EAD, ensino remoto, o que é atividade não presencial e o que seria ensino híbrido, e ainda tem aquela história que se chama de ensino híbrido, às vezes apenas um rodízio de aluno, e tem características que são muito peculiares de cada formato desse. Bom, o ensino remoto pressupõe aulas em tempo real, ou seja, ao vivo, com professores e alunos em interação direta, né? Tem horário muito similar ao momento presencial, normalmente o indicado, por conta do tempo de tela, é que sejam horários mais curtos do que os normais 50 minutos, e, a grosso modo, se mantém uma relativa rotina presencial, só que num ambiente virtual. As transmissões são ao vivo, portanto, são síncronas, que significa que é tudo em tempo real. Todas as vezes que vocês ouvirem falar em momento síncrono, é tempo real, é isso que a gente está tendo aqui agora. Esse é um momento de atividade remota nossa. Bom, EAD, que é uma modalidade de ensino que possui uma estrutura bastante rígida, né? Bastante rígida e exige uma estrutura didático e pedagógica bem completa, com tutores, exige um ambiente virtual de aprendizagem, e ali dentro daquele ambiente virtual ocorrem as interações. Normalmente, as aulas com os professores titulados são gravadas, e o momento com os tutores, às vezes, são síncronos e, às vezes, são via chat também, ao vivo, a depender de como se apresenta aquele modelo EAD. Então, normalmente, é uma plataforma muito mais robusta do que essa, por exemplo, que a gente está usando aqui agora, com uma série de links e de possibilidades que essa, o Meet e outras tantas, não nos dá. Então, é uma estrutura mais robusta, menos flexível, mais restrita em determinados aspectos do que um momento síncrono, como o ensino remoto propõe. As atividades não presenciais, quer dizer que o aluno não está presente, o professor não está presente ao vivo. As atividades são elaboradas e são enviadas
para os estudantes por meios digitais ou não. Eu falei agora há pouco que o material estava sendo mandado pela carroça do leite para a zona rural. Então, o material pode ser digital ou impresso, se for digital, vai, ou por pendrives, ou a depender de como a estrutura da rede permita, e ele pode ir ou por e-mail, de que forma seja, ou pela nuvem, ou vai impresso materialmente na mão de alguém para ser entregue. A Prefeitura de São Vicente, em São Paulo, fez a opção de, no começo, agora eu não estive mais com os gestores, mas no começo tudo era mandado por malotes. Eles criaram uma estrutura junto com os Correios e o material era todo enviado para os alunos, eram atividades não presenciais. E a evasão foi pequeníssima em 2020. Pequeníssima porque eles foram nas casas para saber onde estava a criança e por que não estava na escola. Esse é um movimento importante, né? É um movimento que vai em favor do que o professor Antônio Novoa disse. Nós não podemos permitir que essas crianças e jovens saiam, porque o risco é que eles não voltem jamais e vão encontrar em condições de subemprego ou de marginalidade a única condição de sobrevida. E eles não merecem isso, porque eles podem muito, e nós sabemos que eles podem muito. E ensino híbrido, Grazi vai falar mais pormenorizadamente à tarde, é um modelo metodológico que impacta tanto a ação docente nas situações de ensino, quanto a situação do estudante em situação de aprendizagem. O papel do professor sofre alterações enormes. Alguém abriu o microfone. Assim como o estudante, a configuração das aulas deve fornecer interação, favorecer essa interação, colaboração e envolvimento com tecnologias digitais. Alternam-se momentos síncronos e assíncronos, presenciais e não presenciais. Acho que à tarde, Grazi vai falar de vários tipos que existem e várias formas de se fazer isso, e os equívocos que envolvem esse conceito de ensino híbrido, porque são muitos os equívocos que a gente tem visto hoje. Então, gente, tem muita possibilidade da gente escolher de que forma trabalhar, e ainda lembrar que a gente pode estabelecer grupos, né? Com tal grupo eu consigo trabalhar remotamente, com tal grupo, eu acredito que EAD não seja o caso, com tal grupo que não tem nenhum acesso, eu tenho que trabalhar com atividades não presenciais, e ir fazendo diagnóstico, propondo diagnóstico o tempo todo para que se perceba quais são os gaps, quais são as lacunas que ficam para que a gente dê conta, dê conta ainda de forma afastada, ainda em forma de ensino remoto, ou não presencialmente, ou no possível retorno, porque a nossa responsabilidade é que a gente tenha, com esses alunos, pelo menos o que seja essencial, que esteja visto e aprendido. Isso é sonho? Isso é responsabilidade nossa. A aprendizagem é essencial, é responsabilidade nossa junto com o meu estudante. Então, perceber que precisamos planejar, fazer um desenho de que forma nós vamos agir. E aí eu já falo nós, porque eu já fico naquela de estar à disposição junto para discutir quais são as possibilidades de fazer com que os estudantes do município de Varzedo não saiam e não se percam do fluxo pedagógico, do fluxo de aprendizagem. Então, estabelecer grupos e estabelecer de que forma se acessa cada grupo é extremamente importante. E escolher quais são os formatos possíveis e viáveis para que esse fluxo não se interrompa. Isso é responsabilidade nossa. Quem são os atores disso tudo? Somos nós, formadores, são os estudantes que estão em desespero, são os professores que estão aprendendo. Eu me bati com professores em Jundiaí, foi diretoria de ensino, então foi Estado, que não sabiam enviar um e-mail. Isso hoje tanto o estudante precisa estabelecer as formas de fazer e de estar no fluxo, junto com a ajuda da gente, como o professor precisa entender que se ele não sabe, ele precisa aprender. Não é ser youtuber, não é ser artista, não é
Não, ele precisa fazer o mínimo, que é estar na tela, proporcionando ao seu estudante a forma mais viável para que ele não se perca no meio do caminho. E existe a gestão, que precisa estar junto com esses professores, junto com esses estudantes, promovendo capacitação o tempo todo, e isso eu estou vendo que está sendo feito, para que todos se sintam mais competentes, detendo mais habilidades para estar nessa função. Então, esses são os atores, né? E procurar ajuda de todas as formas. Eu botei a FTD Educação, porque foi quem me trouxe aqui hoje. Mas, de todas as formas, possíveis e viáveis, existem pessoas e técnicos maravilhosos para dar literalmente as mãos a gente e fazer acontecer, cada um em seu município, trazer essa criança de volta para dentro da escola, mesmo que ainda não seja fisicamente, mas que seja de forma emocionalmente, que ela volte e que não se desespere tanto com essa condição de se acostumar, ter que se acostumar rapidamente, porque é mais fácil já sair para jogar o baba no campinho do que estudar. A gente precisa resgatar esse menino e essa menina que já passou tanto tempo fora da escola. E quando eu vou agradecer e abrir para perguntas, eu trago 3 frases que são muito caras para mim, muito importantes e que norteiam minha vida nesse momento de mudança, de transformação, de o tempo todo a gente está precisando pensar em novas formas, novos links, novas possibilidades e absolutamente tudo que surge para que seja meu aliado, meu instrumental. Merleau-Ponty nos diz que a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Nós precisamos pensar que o mundo, hoje, precisa ser visto com outros olhos, e eu falei anteriormente, nós precisamos perceber que olhar que eu tenho para esse mundo, e de que forma eu reaprendo a ver, porque o nosso olhar normalmente é viciado, para que eu consiga desempenhar o meu papel, a minha função social, a minha possibilidade de estender a mão para esse estudante que está lá à margem. Sartre também nos diz outra, para mim é uma facada isso, você é livre, escolhe, ou seja, inventa, diga qual é a sua contribuição, professor, professora, para estar nesse momento de crise. Como é que eu não preciso esperar da gestão apenas, eu posso contribuir, eu posso inventar, eu posso desenhar possibilidades para meu estudante, porque normalmente eu, professor, conheço muito mais o estudante do que a gestão, do que os gestores. Então, eu posso colaborar muito com isso. E não é à toa, eu sou livre. Liberdade é também nosso direito. Posso escolher dentro das possibilidades legais, posso desenhar novas possibilidades e oferecer em colaboração à gestão o que é que pode ser feito. E de Heráclito, que essa é bastante antiga e a gente vê em vários momentos na vida da gente, não há nada de permanente nesse mundo exceto a mudança. E é a isso que a educação estava tão pouco acostumada, a entender que ela pode andar fora da caixa fixa, fechada e inflexível. Ela precisa estar aberta à mudança, nós precisamos estar abertos à mudança, né? E quando nós nos colocamos abertos, abrimos a nossa caixa para o mundo, muitas coisas nós podemos fazer, muitas possibilidades de crescimento nós podemos gerar para essas crianças, para esses jovens que estão começando agora. Eu tenho 3 filhos, um está na Federal da Bahia, o outro está entrando agora na estadual, fazendo veterinária, e o outro tem 14 anos, feitos agora em março. São 2 anos de uma vida que eles não viveram, né? Eu penso que 14 anos, quando eu particularmente, estava ganhando aquela autonomia de ir para o mundo, de fazer minhas coisas sozinhas, ele está enclausurado dentro de casa, porque eu não abro mão disso, porque nós somos vetores contaminantes, né, dos outros, e as pessoas estão morrendo por conta disso. Essas pessoas deixaram de viver coisas que seriam naturais
da vida de qualquer um de nós. Então, o quanto eles já estão alijados de possibilidades. Quem sou eu para ainda colaborar mais com com esse alijamento, com essa amputação de possibilidades? Pelo contrário, eu sou professor, eu sou educador, eu só posso colaborar com mais possibilidades, com possibilidades que nem se pensam existirem, que não se sabe que existem. Essa é a minha função enquanto educador, enquanto professor essencial e inspirador. E essa imagem aí dessa carteira vazia é muito triste, né? A escola precisa voltar, e para que a escola volte, é preciso ter um relativo equilíbrio, né, dessa condição, dessa doença, desse vírus que assola, que mata pessoas, que mata famílias inteiras, porque aqui em Ilhéus, famílias inteiras morreram, jovens e adultos, crianças, jovens e adultos, inclusive, que não tinham nenhuma comorbidade. Então, vejam a extensão disso, a tristeza que isso nos traz e a impossibilidade, de fato, de um retorno responsável, um retorno presencial, mas existem outras formas. Existem formas da gente fazer a diferença, sim, na vida dos outros. A gente falou ali de possibilidades, conceitos, né? O ensino híbrido, quando for possível, as metodologias ativas, Grazi provavelmente também falará à tarde, que já que nós estamos remotamente trabalhando com esses estudantes, que a gente consiga impactá-los com propostas ativas de aprendizagem, para que eles se mantenham engajados, é uma possibilidade de manutenção de engajamento desses estudantes no fluxo pedagógico. E eu só tenho a agradecer a vocês essa possibilidade de estar aqui. Eu reajo e respondo pelas minhas redes sociais. Eu esqueci de dizer, eu tenho um canal, professores, que é o Educação para o Pensamento, que tem material lá que pode servir a vocês em alguns momentos, tá? Nesse momento eu estou produzindo novos materiais para embarcar lá no canal, mas tem muita coisa já. E meu Instagram, o Anamelo _educacau, que é mais em tempo real a interação, e eu estou sempre por lá, respondendo sempre. Me coloco à disposição, estarei sempre junto com vocês, quando necessário for, é só chamar que estarei, e muito feliz de poder colaborar e aberta e pronta aqui para o que a gente precisar em termos de questionamento, em termos de colaboração, em termos, às vezes, apenas de colocação e depoimento do que vocês estão pensando que virá aí. Porque é desafio, é difícil, é complicado, às vezes, pensar quais são as possibilidades. Ontem eu conversei rapidamente com Jaqueline sobre o que está posto para começar aí o ano, mas eu acho que vocês já começam de pé direito, com uma estrutura razoavelmente montada, e cada um de vocês, e aí eu vou me colocar nessa condição também, cada um de nós na possibilidade de colaboradores, porque temos compromisso, nós somos educadores, nós temos compromisso com essas crianças e esses jovens que estão em suas casas, numa condição muito difícil também, de terem perdido emprego, de terem perdido entes queridos, de medo, esperando aquela mão amiga que vai tirá-los e recolocá-los numa condição de poder aprender, poder estar novamente perto da escola, que às vezes é a única coisa palpável que eles têm na vida deles. Pronto, professora. Eu gostaria de agradecer, né, a sua fala, bastante pertinente nessa manhã. Tem microfonia, não sei se... Tem algum microfone aberto. Gostaria de agradecer, como falei, você começou dizendo, né, que nós precisamos estar bem para a gente poder acolher esse aluno. Nós somos referência para os nossos alunos, principalmente nesse momento de pandemia.
Isso. Muitos alunos mandam mensagem para nós e ficam felizes quando conseguem falar conosco, porque eles se sentem bem, quer dizer, nós éramos o porto seguro e continuamos sendo deles, né? Somos referência para eles nesse momento. Estou toda arrepiada, porque isso que é fato. A gente sabe das dificuldades que eles passam, principalmente no município pequeno como Vazedo, nesse momento de pandemia também, muitos passam dificuldade, a condição social desses alunos, mas nós temos que nos manter o quê? Animados, né? Passar uma segurança, passar uma felicidade, passar a mensagem de otimismo nesse momento, como você falou, né? Citou aqui bastante nessa manhã para a gente, né? E esse equilíbrio que a gente precisa ter também, nesse retorno, lançar a mão de atividades diagnósticas, a todo momento você diz, sempre fazer, não só no início agora, mas estar a todo momento fazendo esse diagnóstico, analisando o trabalho que está sendo realizado, que é uma etapa muito importante, revendo, né, o que o aluno está conseguindo aprender, o que é que ele não está conseguindo, não com o intuito de aprovar ou de reprovar. Isso. Mas com o intuito de estar chegando para ele, nesse momento de pandemia, nesse momento adverso. Agora eu vou deixar aberto para quem quiser fazer algum questionamento, fazer algum comentário, os coordenadores, os professores, os gestores, fiquem à vontade. É vergonha, não. Não fica com eu vergonha, vou distribuir uma senha. Eu vou distribuir uma senha para não dar problema. Cada um fala numa hora. Eu chamo a senha número 1, aí fala. Número 1 sou eu, amiga. Pronto, cadê você, amiga? Eu estou aqui. Vou colocar em voz. Grazi, essa é uma maravilha. Tudo bem, pessoal? Hoje à tarde nós vamos estar juntinhos aí, dando continuidade a essa formação. Mas eu tenho uma curiosidade, Aninha. É que você senta em umas cadeiras diferentes da que eu sento, né? Você senta na cadeira da gestora. E aí, eu queria dar uma retomada em uma situação para ouvir um ponto de vista seu. Você senta na cadeira da gestora de escola da rede privada e Jaqueline senta numa cadeira de gestora de uma rede municipal. Então, eu tenho curiosidade de ouvir o ponto de vista das duas. Antes, vamos colocar assim como marcos, né? Como um marco. A CDC. Antes da Covid, depois da Covid. Nós estamos aí com um marco educacional, né? Nós que medimos o mundo com antes de Cristo e depois de Cristo. Aninha, antes da Covid, nós tínhamos ainda de forma hegemônica uma postura do educador, que era uma postura do dador de aula, que era alguém que expunha o conhecimento, alguém que provocava leituras e respostas em atividades didáticas. Como é que você vê, agora, depois da Covid, esse professor que, anos a fio, foi um dador de aula, expositivas, analógicas, como você acredita que seja o processo de transformação desse gestor em uma pessoa mediadora de aprendizagem, facilitadora de aprendizagem, e ainda mais, usando as ferramentas que ele aprendeu agora no momento de pandemia, para a sua aula no pós-pandemia. Queria ouvir você, queria ouvir Jaqueline também. Como vocês acreditam que ele se mobilize para fazer essa mudança na sua carreira? Posso falar primeiro, Jaque? Pode, né? Eu estou na cadeira de gestora de rede privada, de fato, mas vivencio muito de perto a rede pública, até porque sou colaboradora eterna, tanto da Secretaria Municipal aqui. E o que eu vejo não é muito diferente, né? E eu falei rapidamente aqui, a educação mudou muito pouco aí ao longo do tempo, e o professor sempre se colocou, e eu também sou professora, embora não esteja no dia a dia de sala de aula, de vez em quando eu me arvoro e vou lá para matar a saudade, e eu acho que todas as vezes que a gente perde, nós gestores, que perdemos a referência da sala de aula enquanto professores, a gente se perde um pouquinho o trem que está andando. Então, eventualmente, eu estou lá e prefiro bem dar aula para os pequenos, que é o mais difícil, é dar aula para pequeno, porque interrompe o tempo todo, porque quer falar o tempo todo. Então, exercita muito mais essa vontade de não perder o trem. O que eu sei, Grazi, é que nós, professores,
e eu, enquanto gestora, falo todos os dias para os meus professores que cai no nosso colo repentinamente a necessidade de reformulação desse papel do docente, que há muito tempo, e a gente admira, aplaude em outros países do mundo, admira na literatura a postura do professor mediador, a postura do professor facilitador, o professor que sai um pouquinho do centro da cena e traz o aluno para esse centro, para essa condição de ator principal, e fica ali mediando, fica ali amarrando as pontas, porque o estudante pode escolher de que forma ele pode treinar, detesto essa palavra, ele pode trabalhar determinados conteúdos, de que forma seria melhor o professor planejar, desenhar a sua aula, desenhar a estratégia de trabalho daquele conhecimento, né? O estudante pode e deve dizer isso, e eu digo com a certeza de 8 anos trabalhando com a minha comunidade, essa reformulação de papéis, que é uma reformulação de cultura, né? Porque o estudante sempre esteve pronto para receber, como vaso vazio, que recebe. Quando ele passa a se sentir parte do processo e idealizador do processo junto com seu professor, ele se sente pertencente, a ponto de eu ter um estudante que todo ano passava um mês fora do período de recesso com a família em São Paulo, por uma necessidade familiar. E no ano de 2019, ele disse para a família que não podia ir, porque ele tinha muitas coisas a fazer na escola que eram de responsabilidade dele. Então, cada vez que a gente coloca o aluno e traz para essa responsabilização de um papel de agente ativo, ele assume. Pode demorar, porque é uma cultura que você tem que desconstruir, porque também no começo da modificação estrutural da minha gestão, os alunos pensavam que não estavam tendo aula, quando, na verdade, eles estavam tendo um momento ativo, e eles estavam dando aula junto com o professor. Então, até eles se reencontrarem nesse papel, deu trabalho, né? Deu trabalho ao professor, que precisou se reposicionar, deu trabalho à gestão, porque precisou estar junto, perto com a família, dando esse feedback do que estava acontecendo na escola, e assim é na rede também, acredito que seja, porque tenho visto que todas as tentativas de mudança nesse aspecto. E essa mudança, Grazi, é extremamente necessária agora, né? Agora, nesse momento de crise, porque nós estamos ocupando lugares diferentes. É completamente diferente do que a sala de aula, precisa ser diferente, porque senão não adianta propor que eles não vão engajar, eles, os estudantes. Vai lá, Jaque. Pronto. Jaque, seu áudio está fechado. Pronto, pensei que tinha aberto aqui. Pronto, gente, estava aqui falando sozinha. Falando da escola pública, um pouco da nossa realidade do município de Vazedo, a gente entende e percebe que a escola não vai ser mais a mesma após pandemia. Porque o professor, ele tem percebido que ele é muito importante nesse processo de mediação do conhecimento, mesmo à distância. O quanto o professor é importante, porque o aluno sozinho, ele não tem dado conta, né? Ele não sabe gerir o seu processo de ensino-aprendizagem, ele precisa do professor. Mas o professor, que é aquele que é o mediador do conhecimento, aquele que coloca o aluno no centro do processo. Então, o professor não deve ser aquele que dá respostas prontas, mas aquele que instiga o aluno a criar mais dúvidas ainda, mais questionamentos, para que ele possa estar sempre em busca do conhecimento, né? Então, sendo a escola uma função social, nós nos preocupamos não só com a questão do aprender, mas também com o ser, né? Como é que está esse aluno nesse momento? O que esses alunos têm passado? Quais são as dificuldades que eles têm enfrentado no seu lar, nas suas famílias, né? A escola pública, ela se preocupa muito com o aluno, com a formação do cidadão, um cidadão crítico, questionador, consciente, né, que discute os problemas do seu cotidiano.
né? Os professores têm visto que suas práticas pedagógicas pós-pandemias precisam ser reinventadas. Isso porque não dá mais para a gente trabalhar na sala de aula com metodologias talvez arcaicas, não desprezando o tradicional, mas a gente precisa fazer uso também da tecnologia, ao ponto que ela venha contribuir também para a aprendizagem do aluno, a gamificação, que tem sido muito utilizada nesse período pandêmico, criação de Padlets, né? Painéis, né, digitais que a gente tem usado para trabalhar, até nessa questão ambiental, que já evita o desperdício. Então, quando a aula voltar presencial, a gente precisa lançar a mão também dessas tecnologias. Não passar vídeo por passar, porque vídeo no YouTube, a gente sabe que tem várias aulas, várias teleaulas lá, mas passar o vídeo fazendo intervenções, fazendo discussões, com roteiro já pré-estabelecido para que o aluno possa discutir ali e buscar, junto com o professor, produzir o seu conhecimento. Então, com certeza, a escola não vai ser mais a mesma, né? E nem o professor. Depois desse período, o professor não vai ser mais o mesmo. Não dá mais para ser o mesmo. Precisamos modificar nossas posturas. Mais alguém? A professora Grazi quer falar mais alguma coisa? A gente respondeu a pergunta. Eu estou percebendo, Jaqueline, que nós temos algumas pessoas com mãos levantadas, e aí, como eu já vou ter um tempo com vocês à tarde, né, eu gostaria de ceder esse espaço que você me concedeu agora para esses colegas que estão aqui, porque vai ser a oportunidade deles dialogarem mais com a Aninha. E aí, à tarde, a gente dá continuidade a esse diálogo. Obrigada. Pronto. Obrigada pela sua participação. Grazi está me chamando de Aninha, é assim que todo mundo me chama, podem ficar à vontade para chamar, e eu sou chorona, me arrepio por tudo. Lucinéia quer falar, está de mão levantada. O microfone está desligado, né? Bom dia a todos. Quero dizer que é sempre uma alegria, né, estar falando com meus colegas, meus parceiros de luta, né? E assim, eu fico muito entusiasmada, apesar do momento, né, quando eu ouço palavras de entusiasmos, né? E uma coisa que a professora Ana falou aí, eu acho que tem muito a ver comigo em muitas situações, né? Ela diz que nós precisamos, né, quando for encontro do outro, especialmente nossos alunos, que nós precisamos trocar os óculos, escolher as roupas, né, colocar óculos coloridos, né, entendendo que significa colocar encanto, colocar entusiasmo, colocar alegria, no momento que vamos estar dialogando com o outro, especialmente com os nossos alunos, né? Porque nós sabemos que, nesse momento, eles já estão tão tristes, né, quanto nós, tão abatidos com essa situação. E, assim, eu tento sempre na minha caminhada ser esse tipo de pessoa, que mesmo que o mundo esteja desabando sobre a cabeça, né, que pareça estar sob a nuvem negra, mas que eu estou o tempo todo tentando sorrir, tentando ser feliz, tentando passar entusiasmo, tentando passar encanto para as outras pessoas. E, nesse momento, né, o que mais me entristece é não poder estar com o aluno. Porque, para mim, o que é muito significativo é ter olhar, ter escuta, ter atenção, né, de forma presencial. E quando a gente não consegue isso, a gente fica muito triste. Porque a gente sabe que, às vezes, o que o nosso aluno tem somos nós. O nosso olhar, a nossa escuta, a nossa atenção. Porque ele vive numa família onde o clima é tenso, onde a fome, às vezes, abate, a tristeza destrói a família, né? Como a gente tem ouvido aí em alguns casos. E, assim, eu fico muito triste. Porque a gente sabe também que esse é um momento para muitos jovens, muitos adolescentes se afastarem da escola. Então, Néia, é exatamente isso. Essa tristeza que se abate sobre você é exatamente a noção do que a gente precisa ter de entusiasmo mesmo
para trazer esses meninos e meninas de volta para a escola, né? Felizes nós precisamos estar, para dar a mão, para trazer de volta, não é trazer de volta presencialmente, não, é trazer de volta aquele ânimo de se engajar novamente a alguma coisa, né? Porque a gente sabe que o mundo está aí para oferecer tantas outras coisas a eles. Então, a missão nossa de educador, trazer de volta, preparar boas aulas, aproveitar muito esses momentos de formação, estar juntos e olhar sempre por mais... Ó, gente, tem coisa pior, vocês sabem disso, do que quando a gente fala com a pessoa cheia de ânimo e a pessoa está assim, ó, com o olho para cima, fazendo... Como que é difícil e ela está falando como se fosse fácil, ela nem sala de aula está. Então, vamos nos colocar colaborativamente. Essa é a minha fala, entusiasmadamente, para começar esse ano letivo, porque eles precisam da gente muito, viu, Néia? E essa emoção sua, tão genuína, é a de todos nós, eu não tenho dúvida, todos nós que amamos o que fazemos, e que ela se desdobre em entusiasmo para fazer bem feito o que tem para ser feito. Pronto, Né, obrigada pela colaboração. Mais alguém? Acho que Luiz ou a Ediane que está querendo falar. Bom dia a todas as pessoas presentes aqui. Parabéns, professora Ana Mello. Eu estava aqui encantada com a sua fala e compartilho, né, do seu pensamento. Eu acho que a gente precisa ter realmente esse encantamento. A educação ela não se faz fora desse encanto, de forma alguma. E a gente, para encantar o outro, a gente precisa estar encantado, né? Então, enquanto você falava, eu lembrei de um poema que eu já li. Eu não lembro do poema todo, mas alguns trechos eu lembro, que é a pedra. O distraído nela tropeça, para os meninos foi brinquedo, Drummond poetizou, Davi matou Golias, por fim, o artista concebeu a mais bela escultura. Em todos os casos, a diferença não era a pedra, mas o homem. E aí eu pensei, né, na sua fala, que a pandemia nos colocou em uma situação desconfortável e ruim. E aí a gente pensa, o que é que a gente pode fazer com essa situação tão ruim, péssima, que nós fomos colocados, né, diante dessa pandemia? E aí eu penso que estar junto, né, e aí eu lembro daquela frase, quem foi que disse que estar junto precisa estar perto? A gente precisa estar junto, a gente precisa apoiar, a gente precisa ouvir, pensar em saberes diversos, que não são só os saberes acadêmicos. Nossos estudantes aprenderam muito, e nós aprendemos muito com eles nesse período. Nós aprendemos muito com as famílias nesse período. E eu acho que o crescimento não foi unilateral, né? O crescimento foi da escola, o crescimento foi dos profissionais, o crescimento foi da família. A família, eu sinto que a família nunca esteve tão próxima à escola, claro que precisa muito mais, do que agora, né? Pessoas que eu não conhecia, pais que eu não conhecia, eu passei a conhecer na pandemia, né? Então, a gente pegar o que teve de bom, né, nessa pandemia, o que a gente pode aproveitar para potencializar, né, e continuar potencializando depois que ela passar. E também pensar no que a gente não pode fazer. E eu penso que uma coisa que a gente não pode fazer, que eu fiz no início e que eu aprendi muito, é trazer para a gente toda a responsabilidade. Nós não temos toda essa responsabilidade. A culpa do que acontece não é nossa, porque a gente acaba adoecendo e a gente não tem condição de cuidar do outro se a gente não está bem com a gente, né? E eu penso muito também, porque às vezes, quando eu falo, algumas pessoas pensam, está romantizando a situação. Eu penso que isso não é romantizar. Eu penso que isso é, de fato, como o professor ontem o palestrante ontem estava falando, saber viver. É o que eu tenho e o que eu posso fazer de melhor com isso que eu tenho aqui, por pior que seja o que eu tenho. Né? Então, eu acho que estar perto dos meus alunos, mesmo que através de uma câmera, mesmo que através de um papel que vai e que volta com um recadinho, que volta com um desenho, não importa. Então, isso é gratificante. Né? Desejo muito estar perto deles, né, quando a situação for favorável. Penso que a educação sem esse contato, sem esse olhar, ela, de fato, ela fica fria, né, fica distante.
mas nada disso impede que a gente continue estabelecendo essas relações com eles. Obrigada. Lu, você fala de uma coisa muito importante, que é a questão das responsabilidades, né? Eu não sou responsável pelo que está acontecendo, mas eu sou responsável por outras coisas. Não é culpa minha, não é. E a culpa é uma coisa que, de fato, nos estraga emocionalmente, né? Nos corrói emocionalmente. Não é culpa nossa a condição que a gente tem na escola, não é culpa nossa essa condição desse vírus, não é culpa nossa. Mas quais são as nossas responsabilidades? Eu não vou salvar o mundo, mas eu vou trabalhar no município de Varzedo para diminuir o impacto que essa onda, esse tsunami, que pegou todo mundo, né, de calça na mão, colocou para a gente. Então, uma coisa importante que está lá em Perrenot e está aí também nessas características das essencialidades do professor. Nós precisamos ter muitos recursos a nosso favor, né, enquanto profissionais que somos. E para isso, como é que a gente cria repertório e tem recursos? É estudando, é procurando. A nossa formação não está completa quando a gente sai da academia e quando a gente tem 1, 2 anos de experiência profissional, não. Todos os dias, e principalmente agora, nesse momento, existe um boom de novas possibilidades. Então, na internet, né? E aí a gente pode trazê-las para o nosso repertório, para o nosso leque profissional. E isso eu acho que aí sim é responsabilidade nossa, nos municiar, nos abastecer de possibilidades para trazer esse estudante, para segurar nessa mão que é tão cara para vocês, e eu posso perceber pela emoção das palavras aqui no chat, e aí para quem se pronunciou, né? Estudar. Minhas falas vocês vão ouvir sempre. Estudar, estudar, estudar. Nós somos educadores. Nós não podemos ser avessos ao estudo, porque é isso que a gente diz todo dia para o nosso estudante. Estudem. Verdade, professora. Então, se a gente fala para estudar, se a gente é referência, né, a gente também tem que ser exemplo, continuar estudando. O professor nunca pode parar. Isso. E a secretaria tem buscado incentivar, né, buscado oferecer alguns cursos para os professores nesse momento de pandemia, para estimular esse momento de aprendizado, essa busca pelo conhecimento, que deve ser uma questão interior de cada profissional da educação. Mas alguém gostaria, algum coordenador? Estou vendo Crispina aqui, estou vendo na tela. Crispina quer falar alguma coisa? Olá, bom dia a todas. Agradecer à professora Ana pelo momento maravilhoso, inspirador, motivante que nos proporcionou nesta manhã. Dizer, né, que assim como Paulo Freire, a educação ela não vai transformar o mundo, porque os agentes de transformação somos nós, né? E na condição de educadores, nós precisamos nos reinventar. A pandemia ela veio não só para dizimar, mas também ela veio para nos reeducar, né? Fazer olhar para as novas possibilidades, não só de ensinar, mas de criar teias de comunicação, né? Para além do entretenimento. A gente vê todo o saldo positivo da tecnologia neste momento e também nos reinventamos, né? Porque logo no princípio nós começamos a escrever cartas e agora nós endereçamos atividades para os nossos alunos que não conseguimos alcançar, né, por meio das tecnologias. Então, assim, há todo um esforço em manter essa parceria entre escola e aluno, bem como a família, e neste momento vem forte não só o papel do educador e do aluno, mas também da família. A família, ela emerge, né, como um instrumento primordial neste momento, porque nós necessitamos dessa parceria para garantir não só a rotina desse aluno, mas para assegurar a qualidade do que vai. O que nós elaboramos, o que nós pensamos para o nosso aluno é o melhor. Mas essa qualidade ela só vai conseguir ser materializada se nós contarmos com o apoio da nossa família. Eu acho que 2021 ele vem também para estreitar mais a relação entre escola e família. Obrigada, pessoal. Isso. Perfeito, Crispina. Os grandes movimentos educacionais do mundo, a família está dentro da escola.
Então, quem sabe se isso não veio para a gente conseguir fazer isso, né? Porque a gente diz que a família está nos conselhos de representantes e tal, mas de fato ela não está, e a gente sabe que não está. Na rede pública de uma forma, na rede particular, às vezes a família é tida como opositor, e eu me nego a me comportar assim, né? São colaboradores todos, por mais difícil que sejam as relações, porque é isso que a gente fala, a relação às vezes é difícil, mas a gente vai no exercício do diálogo sempre. Pronto. Mais alguém gostaria? Para a gente estar encerrando aqui essa manhã. Alguém da Secretaria de Educação? Oh, meu Deus, se puxassem a mim, vocês gostavam de falar, vamos. Para a gente encerrar aqui nessa manhã, mais alguém? Algum diretor de escola? Acho que eles estão economizando tudo para de tarde, Aninha. Ô, Grazi, tomara, Grazi. Tomara que eles estejam, você me conta depois, viu? Eu usei um truque, né? Eu mandei entregar em Vazedo um chocolatinho para cada um que faça perguntas, né? Então, de repente, no horário do almoço, eles vão estar recebendo, aí vão chegar de tarde cheio de dúvidas. Cheio de dúvidas, né? Pensando assim, se eu perguntar bem, vou ganhar outro. Mas, Ana, assim, ousando aqui, interrompendo, eu fico sempre muito à vontade nas atividades da FTD, porque Sandra Fiuza, que é a pessoa que nos media, sempre nos deixa um espaço muito confortável para a gente trabalhar, né? Então, assim, eu acho também que você foi tão clara, você foi tão objetiva nas suas exposições, que isso também causa em nós aqui um momento de reflexão. Então, depois de ouvir você, aí a gente precisa de um tempo, assim, acomodando cada uma dessas coisas, refletindo sobre nossa prática. Então, eu acredito que o silêncio aqui dos colegas sejam por conta desse sentimento que agora eu estou partilhando, né? Que é um sentimento, assim, de deixa eu ver como é que está a legislação, deixa eu ver a minha possibilidade, deixa eu renovar o meu ânimo, deixa eu ver o que dá para eu fazer com o que tem. E esse é um momento em que a gente fica muito emocionado, né? A gente se emociona com a colega, porque a gente sabe que a emoção dela é a emoção nossa também. E aí esse silêncio, essa contemplação, eu acho que é uma acomodação no coração, uma acomodação na mente de cada um de nós, né? Porque tem coisas que, como disse Mia Coutos, nós não temos respostas. Tem perguntas que nós não sabemos ainda elaborá-las, porque nós estamos no meio do processo pandêmico. Então, nós também não temos perguntas. Não temos perguntas porque estamos em estágio de reflexão, né, Aninha? Né, já? E a solicitação, e o que me encantou, e eu disse aqui no começo, foi o pedido de reflexão sobre essa questão que a gente vive, esse turbilhão que está passando aí sobre nós e o direito à educação, que é uma coisa sagrada para mim. Para vocês também, não tenho dúvida disso. Então, de que forma a gente se reposiciona, né, para fazer valer esse direito? Não é culpa nossa, mas nós temos responsabilidade. Crispina falou tão bem. Não é culpa nossa. Foi Crispina. Não é culpa nossa, mas nós precisamos fazer valer, porque da escola depende, às vezes, uma vida inteira de uma criança e de um jovem desse. Então, foi isso que nós escolhemos. Então, vamos estudar e estabelecer possibilidades. A legislação diz que nós devemos fazer. Nós temos o compromisso ético assumido de fazer valer essa condição. Então, vamos em frente, né? Vamos juntos e vamos procurando os nossos pares, fazendo a nossa teia colaborativa. E é assim, do mesmo jeito que a gente faz, Grazi. Não, preciso disso, preciso daquilo, vamos nós. Assim somos nós todos, educadores. Por isso que eu me coloco sempre à disposição, né? De toda ação dessa, eu fico nas minhas redes sociais com várias pessoas que continuam em contato comigo, em conversa e pedindo opinião, e é assim que a gente segue, né? É assim que a gente segue. Alguém mais levantou a mão já.
Professora Nilvânia quer falar? Bom dia, gente, tudo bem? Cheguei um pouco atrasada, não consegui entrar no Meet logo na publicação, não sei o motivo, mas acho que foi por conta da internet. Mas cheguei agora há algum tempo e percebi que as discussões estão todas pertinentes, né, e ligadas ao fazer pedagógico, que é o que faltou de um educador, né? É o princípio basilar da educação é o pensar as formas e estratégias de melhor aplicabilidade no rumo da educação. Vi a fala de Luísa, de alguns colegas, Crispina, muito bem colocada, em relação a essa importância do apoio familiar, essa importância de um trabalho coletivo. E sempre ressalto, eu gostaria de deixar meu chão de vivência na educação, a importância de um trabalho coletivo, colocando o professor também como centro do fazer pedagógico. Ele é importante, o aluno é fundamental, mas o professor está lado a lado do aluno. Precisamos não romantizar a situação e colocar o aluno como principal apenas. É um fazer coletivo, né? Todas as instâncias são importantes, todos os membros da educação são importantes, desde o porteiro, todos que trabalham na educação são importantes. É um momento realmente diferenciado, é um momento complicado que nós estamos vivendo, mas também é um momento de possibilidades, né? Nós não vamos enxergar apenas os desafios sem pensar possibilidades. E é o momento, como falei no chat, de pensarmos o protagonismo desse aluno. Precisa, sim, realmente algumas ações que precisam ser encaminhadas com mais coerência, com mais prudência em relação à formação do professor. Eu sinalizo que esse ano nós tivemos a formação para o professor, mas tivemos alguns momentos sem essa formação, que é fundamental. O professor ele aprende constantemente, a todo momento. Então, esse processo de formação não tem que ser em algo pontual, mas tem que ser constante para, de certa forma, impulsionar encorajar muito mais esse professor. Né? Nós tivemos aqui um momento importante, esse momento é de encorajamento, esse momento com a fala da professora e os demais participantes, meus colegas, é fundamental, é uma maneira de incentivar ao professor sempre aceso essa chama de conhecimento, essa chama de busca de aprendizagem. Então, eu sinalizo essa importância e também parabenizar a apresentação da professora, né? Foi uma apresentação interessante, com os pontos que eu consegui compreender, por chegando um pouco tarde, foi maravilhoso. E isso é muito importante. Sempre olhar de outras pessoas em relação à educação nos faz compartilhar conhecimento, que é o principal fator da educação. Não? A educação não acontece sozinha. Acontece de forma coletiva, e essa é a nossa bandeira, né? A bandeira que Neinha eu vi falando bem emocionada, e Neinha representa o que a gente pensa a educação com paixão, mas também com coerência, né? A paixão e a coerência devem andar coladas, interligadas, né? E gosto muito de Carlos Drummond de Andrade, que diz: vamos juntos de mãos dadas, precisamos dar essas mãos para que, de fato, a educação possa simbolizar libertação, autonomia, tão preceituada como Paulo Freire traz em seus comentários, né? Mas, no mais, eu gostei desse momento, achei muito proveitoso, foi uma formação interessante, até o momento está sendo muito interessante a formação. E é só isso. Agradecer mesmo as falas, os comentários dos colegas e da mediadora. Pronto, professora Nilvânia, obrigada pela colaboração. Né? Você falou que a gente tem que ver esse momento como uma possibilidade, né? Uma possibilidade, não só ver o lado ruim desse momento pandêmico, mas ver esse momento como uma possibilidade de estar refletindo sobre nossa prática pedagógica, de estar buscando um novo, buscando fazer o que a gente ainda não fez, né? Que eu sei que a gente tem feito e que a gente pode, mas o que é que ainda posso fazer pelos meus alunos? O que é que ainda posso me reinventar na minha prática pedagógica? Né? E também que cada um possa refletir, cada um que faz parte dessa educação, gestão, coordenação, família, também possa usar esse momento para refletir essa situação que a gente tem vivido atualmente e buscar essas possibilidades. Não ver só o medo, só o lado ruim. Mais alguém gostaria de falar? Pelo silêncio, né, professora? Então, eu vou encerrando aqui, professora, com agradecimento. Tem mais alguém?
Eu acho que Cristina Castro levantou a mão. Cristina, Mas está de áudio assim, fechado, Cristina. Cristina, pronto, Cristina. Fica à vontade. Liga o microfone. Não sei. Talvez ela esteja com algum problema, né? Acho que sim. Ou não sabe que levantou a mão, tem isso também. Ela informou que o áudio não está permitindo ela falar. Entendi. Às vezes, quando você está no computador, acontece isso mesmo. Tem que ativar antes, dá algum probleminha. Mais alguém? Se ela quiser colocar, Cristina, seu comentário no chat, fique à vontade, que a gente lê aqui para o grupo. Então, professora, eu vou agradecer mais uma vez, né, o seu cuidado, a sua preocupação em conhecer um pouco sobre o nosso município, sobre nossa realidade, antes de chegar até esse momento desse diálogo aqui, né? Isso. Então, é muito importante quando o palestrante ele não vem apenas só para falar o que ele já sabe, mas quer saber um pouco sobre nossa realidade, o que é que nós estamos fazendo nesse momento pandêmico, quais são as frentes de trabalho, né? Como é a realidade do nosso educador, dos nossos alunos. Então, isso aí é uma questão muito interessante e muito importante. Eu parabenizo você por essa ação, por essa atitude, né? Por esse respeito para com os municípios que você passa, que você trabalha, que você presta um serviço. Então, eu te parabenizo pelas palavras de incentivo, né, de motivação nesse momento, que nós possamos pegar essa motivação, né, que você trouxe para a gente e colocá-la, refleti-la na prática, né, nas nossas ações, que é o mais importante. Então, eu fecho dizendo... Gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria de pegar o gancho aí do que você falou, desse meu compromisso que eu tenho, de fato, de nunca chegar num espaço sem saber qual é o espaço que eu estou chegando e respeitando o que está sendo feito. Isso é uma prática de educadora, né? A gente não chega para dar uma aula isolada em lugar nenhum. A gente quer saber como é, a gente quer saber a água que vai beber, a gente quer saber uma série de coisas para estar num espaço confortável e num espaço respeitoso. Então, que assim seja a prática de vocês também, né? Em que momento a gente está, em que momento os estudantes estão e de que forma eu, enquanto educador, chego, porque nesse momento eu cheguei como educadora aqui, e isso é extremamente importante para mim, saber, e o choro de Neia, a palavra de Lu, o jeito de Jaqueline me acolher, de Fabiane, essas pessoas agora fazem parte da minha história pessoal, e é assim que eu sei viver, eu só sei viver assim, me comprometendo com as coisas e com as pessoas. Então, sintam que vocês agora me têm como parceira para o que vocês precisarem. Eu agradeço muito, muito o acolhimento. Nós que agradecemos a sua presença e a sua disponibilidade. Eu agradeço também a professora Graziela, que está aí participando, né? Já conhecendo o grupo, né? Já conhecendo um pouco da realidade, que também é uma ação muito importante que ela teve também nessa manhã aqui junto com a gente, já aproveitando esse momento para interagir, né? Desde já aproveitando para dar suas contribuições. E agradeço também ao pessoal da Secretaria de Educação, todos os professores que fazem realmente a educação acontecer no chão da escola, os coordenadores que pensam a educação, junto com os gestores que administram, né? E que também pensam a questão pedagógica. Então, um abraço a todos, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês nessa manhã. E termino dizendo que educar não é cortar asas, mas sim orientar o voo, né? Que nós possamos, nessa manhã, não dar asa, mas orientar o voo dos nossos alunos. Um abraço a todos. Até mais tarde, às 13h30. Se Deus quiser. Beijo, gente. Bom dia, excelente almoço. Excelente almoço para todos. Dá tempo ainda de preparar o almoço. Dá. Vou correr agora para isso, Jaque. Beijo, tchau. Tchauzinho, gente. Até mais tarde.